Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou professora de educação infantil e hoje eu vim dar 7 dicas que são importantes para nós, como professor que já tem experiência, quando você vai reger uma nova turma ou quando você está ingressando para esse mundo da educação. Então, eu vou já ser breve e direta com as 7 dicas que eu trouxe para você. Primeira coisa, observe sua turma. Não pergunte para outros professores como é aquela criança, porque cada pessoa vai ter uma visão diferente. Pensa, é uma pessoa aqui e são várias pessoas. Cada pessoa vai ter uma visão diferente dessa pessoa aqui. Não peça para outra professora, ai, como é que é aquela criança, como é que é isso, como é que é aquilo, porque senão você provavelmente vai acabar julgando essa criança. Quando a gente pensa em julgamento, não significa que é um julgamento ruim. Às vezes a gente pensa, aquela criança é muito esperta, aquela criança é muito além, é muito rápida, ela ajuda a gente na sala, aquela criança, ela tem já o ritmo dela, assim, mais devagar. Então, não julgue. Use os seus olhos para você conseguir enxergar aquela criança, para você poder conhecer aquela criança sem um pré-julgamento. Isso vale além da criança, isso vale para sua vida, vale para quando você entra numa escola nova, numa sala nova. Veja com seus olhos e tenha um olhar sensível para aquela criança, para aquele ser, para aquele indivíduo. 2. Aprenda com as suas crianças. A sua criança, ela vai ter muito para poder te ensinar, independente de quantos anos já de experiência que você tenha ou não. Então, observe ela, tenha um olhar sensível, atento para aquela criança, que com certeza você, tendo um olhar sensível para aquela criança, você vai aprender, porque as crianças nos ensinam o tempo inteiro. 3. As crianças gostam de desafios. Então, desafie a criança com uma proposta que instigue ela, que faça ela querer conhecer mais, entender como as coisas funcionam, como pode resolver problemas. Então, esteja ali pronta para sua criança, esteja pronta para auxiliar e para desafiar elas durante as propostas que você vai fazendo ao longo do dia, da semana e dos meses. Quarta dica: pare de falar e escute mais. E às vezes o escutar não é só com o ouvido, é com os olhos. Porque pensa, se é uma criança de berçário, ela não vai ter a oralidade. Ela talvez vai resmungar, vai chorar, isso sim. Mas balbuciar, a fala em si, ela ainda vai desenvolver. E na nossa sociedade, infelizmente, é muito valorizado a fala. Então, quando a gente vê falando sobre mini história, sobre planejamento e tudo mais, quase sempre é dos maiores. Por quê? Porque valorizam a fala. Então, independente se seja menor ou dos maiores, olhe atento, porque às vezes a criança ela não vai falar com a boca, ela vai falar com o corpo. E é através do corpo, através do olhar, através do toque, que ela vai estar dizendo para você o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, as necessidades físicas dela, as necessidades emocionais, psíquicas. Então, tudo ali vai estar interligado. Então, observe, então escute as suas crianças. A sua maior escuta que você pode ter é ao juntar a audição com a visão. Quinta dica: deixe com que as crianças compartilhem conhecimentos. Então, na nossa unidade, até 2019, né? 2020 não conta porque não tivemos ali o presencial na escola, mas até 2019 nós tínhamos momentos com outras turmas. As crianças aprendem com as crianças da mesma idade ali da sua turma e elas aprendem com as outras crianças. Então, permita com que tenha. A gente tem que pensar também em estratégias, né? Até que ponto podemos fazer isso agora, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, mas eu tenho certeza que isso vai passar, esse vídeo vai continuar aqui. Então, independente se já tiver passado, né, esse momento péssimo que não vemos a hora de passar,
proporcione momentos que as crianças de diferentes idades, de diferentes turmas, possam brincar juntas. Então, pense e planeje com uma outra professora que tenha um interesse em brinquedos, que tenha interesse em algum espaço, alguma coisa. Então, o ano que nós entramos de quarentena, nós íamos unir o berçário e o pré-2, que são os mais velhos, né, crianças de 5 anos, íamos unir essas duas turmas, essas diferentes faixas etárias, juntamente com as famílias, para a gente renovar um espaço ali que a gente queria ali na nossa unidade. Então, pense em momentos que as crianças possam brincar em pequenos grupos, que possam brincar no quintal, lá fora. Pense nisso que a criança vai aprender com o outro. Permita que ela tenha acesso ao outro, porque assim ela vai aprender muito mais do que você ficar sentado e querendo falar e transmitir alguma coisa, porque a criança aprende brincando. Sexta coisa, permita com que a criança tenha o tempo dela. A criança, ela leva um tempo, ela tem um processo para ela fazer as coisas. Então, permita que ela tenha o tempo dela, porque nós, às vezes, né, pensando em casa, ou até mesmo na unidade, fulano, coloca o seu sapato. A criança, ela é capaz de colocar o sapato, mas a gente ali na pressa, a gente vai lá e coloca pronto, tipo, ele não é capaz ou demora muito. E eles são capazes. Claro que isso é só um exemplo, né? Mas tem momentos que ele vai precisar de ajuda, sim. Ajude até um certo ponto que a criança se sinta desafiada e consiga realizar, tá? Então, esteja presente com a criança, mas respeite o tempo dela para pensar nos processos de como as coisas acontecem, para ela poder vivenciar a experiência dela, para ela realizar as suas tentativas. E sétimo, que é a nossa última dica, é pesquise. Pesquise, leia, participe de cursos, de palestras, de lives. Nossa, esse tempo de quarentena, de um ano que nós tivemos, quanto eu consegui aprender, quantas lives eu assisti, cursos online que eu fiz, quantos vídeos no YouTube gratuitamente a gente tem. Então, livros, gente, tem livros que são baratos, que são acessíveis, que é importante para o nosso crescimento. Então valorize esse tipo de trabalho, valorize o escritor. Se você puder comprar, compre o livro. Tem estudos, tem TCC, tem monografias, enfim, tem um monte de coisa que você pode conseguir acessar gratuitamente na internet, ou você pode pagar um pacote, tipo o Kindle da Amazon, que você paga R$19 por mês e você consegue ter vários livros à disposição. Então você consegue ter até 10 livros na sua biblioteca e assim que você leu aqueles, você vai devolvendo e consegue dar outros, tudo online. Então eu acho que são meios assim que são muito legais. Outro meio que eu estou usando também, que eu estou aprendendo muito, é audiobooks. Tem gente que faz audiobook e coloca no YouTube. É de graça. Então, escute, vai limpar uma casa, vai fazer alguma atividade em casa que você não precisa estar olhando para uma tela, você vai fazendo as suas coisas e vai ouvindo aquele livro. Então, se você tem tempo, senta e leia. Não tem tempo, vai ouvindo. Você vai absorver conhecimento de qualquer maneira. Então, nunca pare de estudar. Então, eram essas 7 dicas que eu tinha para dar para você. Se você tem alguma sugestão, alguma dica que eu poderia ter falado, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e até a próxima!